tribuna é de lembrar o golpe militar como marco histórico ocorrido no Brasil entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1964. Antes de convidarmos o senhor Feliz Cipriano, gostaria da atenção dos senhores vereadores. O objetivo dessa tribuna livre é o de lembrar o golpe militar como marco histórico ocorrido no Brasil entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1964 e fazer uma análise desses fatos e seus desdobramentos na política, na imprensa, na cultura, no trabalho e na vida das pessoas. Analisar também os 50 anos deste evento e os avanços ocorridos com a democracia no Brasil. Para melhor concretização dessa proposta, faz-se necessária uma organização logística que requer, como base, a importância dessa tribuna livre para nós careciquenses e também para todos os brasileiros. Nós então convidamos o senhor Feliz Cipriano para essa tribuna livre. Gostaria de convidar o vereador professor Erildo e o vereador Messias Donato, que já se encontra em pé ali, para que faça adentrar a esta Casa de Leis o senhor Feliz Cipriano. Seja bem-vindo. Estou na frente da foto. Gostaria só de frisar que são 15 minutos a tribuna livre nesta Casa de Leis. Ao final dos 15 minutos, os vereadores que tiverem sentir o desejo de fazer alguma colocação, alguma pergunta, terão liberdade. No tempo de 2 minutos. Boa noite a todos e a todas. A presidenta Jaqueline Moraes, embora ausente, o vereador Marcos Bruno, presidente, Erildo Deradai. Eu quero primeiro agradecer esse honroso convite, porque também já fui vereador, sei da importância. E nós vamos tratar de um tema, quando a gente não tem a nossa memória, nós não temos a história. A memória, a pátria do ser humano é a sua própria memória. E o Brasil, no dia 13 de março de 64, no Rio de Janeiro, foi apresentado pelo João Goulart, o presidente, então em exercício, o mais completo projeto de nação que ainda hoje não foi realizado. Todas as reformas que nós sonhamos foram apresentadas naquela bancária, tributária, fiscal, sindical, partidária, universitária, enfim, todas. E era um presidente que tinha 84% de aceitação, tinha saído do plebiscito recente. E no dia 1º de abril, portanto também completa 50 anos, o Brasil sofreu um golpe de Estado civil, militar, que foi o mais longa e cruel das ditaduras nossas. Ela tem uma característica que é bom sempre a gente refletir. Ela foi orquestrada, foi financiada e teve a presença dos Estados Unidos aqui. E no dia 1º de abril, quando o golpe estava triunfando, a frota americana, a mais poderosa frota americana, estava nas costas brasileiras, dispostas a invadir o Brasil e reconhecer o movimento de 64. Portanto, não foi apenas um movimento interno do Brasil, mas foi um movimento que contava com apoio e a subordinação dos Estados Unidos, que aliás deu golpe no mundo inteiro. O golpe não é só, a gente fala civil, militar, porque ele teve apoio popular. Podemos falar que não teve muito apoio, teve marcha da família, os jornais todos noticiavam, faziam críticas severas ao presidente João Goulart. Naturalmente, reforma agrária incomoda a gente, então os latifundiários se juntaram. Remessa de lucro, as empresas estrangeiras todas se juntaram. Controle dos bancos, que até hoje ninguém tem muito controle sobre os bancos mandam e desmandam nesse país.
Então também tinha essa reforma universitária. O Brasil fez uma reforma que não discutiu com ninguém. Queria uma reforma, discutir com todo mundo, e acabou sendo, do dia para a noite, veio a reforma. Essa ditadura, ela teve muitos empresários apoiaram, ela teve inclusive apoio de setores que depois se rebelaram. A CNBB apoiou, a OAB apoiou, a Associação Brasileira de Imprensa apoiou, e todos eles compreenderam depois que havia um erro e mudaram de posição e contribuíram para o fim da ditadura. Essa ditadura durou 21 anos. Durante esse tempo ela fez intervenção de mais de 1.500 sindicatos. É só imaginar com a diretoria quantas pessoas nós teríamos também. Ela cassou mais de 400, mais de 500 mandatos. E Cariacica também foi contemplado negativamente. Daí o Laranja era o deputado, e eu votei nele nesse tempo. Ele foi cassado também. E aqui tem um vereador, até um fato interessante. Verdiano, alguns de vocês devem ter conhecido Verdiano, um vereador aqui. Por exemplo, Verdiano, na primeira lista de caçados no Brasil, o Verdiano estava junto com Ramon de Oliveira Neves, que era o deputado federal, foi caçado. Então ele foi caçado em Colatina, que era de Colatina, e o Verdiano, portanto o vereador. Posteriormente, quando eu vi que saí da prisão, depois de 10 anos, cheguei aqui e encontrei numa manifestação aqui, a gente chamava a movimentação a gente chamava Bala Preta, mas aqui é o Rio, na realidade, né? E tem vereador empenhado nessa luta. Lá estava muitas pessoas vão manifestando e chegou o Verdiano. Mas você, eu sou o vereador de Cariacica. Ele, é claro que ele tinha mudado, ele era vereador da Arena, mas de qualquer maneira era vereador e, portanto, uma pessoa desta Câmara que foi caçada. E aqui em Cariacica também tem Américo Secomante Zambroni, que era o presidente da UESI, União Espírito Santo de Estudantes Secundaristas, que era Cariacica, que também foi caçada, que fizeram a intervenção. Então, desses 21 anos, eles botaram para fora mais de 7.000 militares, de general, de coronel, de cabo, sargento, tenente, do Exército, Marinha e Aeronáutica. Mais de 7.000. Nós tivemos no exterior mais de 10.000 entre banidos, caçados e exilados. Mais de 10.000. Fizeram intervenção nos sindicatos e fizeram intervenção nas universidades. O reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, por trazer mais coisas para o Espírito Santo, ele foi afastado. E o Espírito Santo teve também o governador afastado pelo golpe militar. Chiquinho Francisco Lacerda de Aguiar, ele foi caçado aqui também no Espírito Santo. Portanto, ela teve muita força e peso aqui no Espírito Santo. O número de pessoas presas, Brasil, a gente fala prisão, mas prisão na realidade não, nós não vivemos muito, foi sequestro. E a prisão, quando tem uma ordem judicial, quando tem um flagrante, se a pessoa estiver cometendo um crime e a pessoa em flagrante, qualquer um de nós podemos prender alguém. Na realidade era sequestro. No Brasil foi quase 1 milhão de pessoas sequestradas. Essas pessoas, sem nenhuma ordem judicial, eram presos, torturados. Eu fui preso, fui torturado, fui preso várias vezes. Fui preso em 65, quando voltei no congresso da Uni, voltando de Valinhos, não foi de Biúna, fui preso. Fui preso porque em 66 eu era presidente do diretório acadêmico e da odontologia, e como presidente nós fizemos uma greve em defesa da faculdade, com o apoio dos professores e dos funcionários, e Verdiano era também funcionário nesse período da faculdade. Nesse período eu fui preso, levaram para a polícia militar, fiquei lá uma tarde, no quartel eu fiquei 3 dias depois do congresso. E fui preso também em 67, representando os estudantes de odontologia no Rio de Janeiro para fazer um convite para Juscelino Kubitschek ser o paraninfo da nossa turma de odontologia. Nessa data também fui preso em Niterói, passei uma noite em Niterói. Juscelino Kubitschek era um caçado, mas muito respeitado, até quero fazer o registro. Era o neto de cigano. Juscelino Kubitschek era um cigano. Quem tem preconceito com o cigano, por favor, não esqueça isso. Lembre mais que o Juscelino, como um dos grandes presidentes, era um cigano. Ele era o orador, seria o paraninfo da nossa turma. Fiquei lá um tempo. Nesse período, houve muita resistência no Espírito Santo e no Brasil inteiro. Eles fecharam a Uni e queimaram o prédio. Fecharam a União Brasileira de Estudantes Secundaristas e prenderam a diretoria. E aqui no Espírito Santo, a UESI, que era o Américo Secomante Zambroni, que era aqui de Cariacica, eles fecharam essa entidade e fecharam a União Estadual dos Estudantes, que era a Jair Lana Martins, que era presidente da UES.
Nesse período, esse de 21 anos, nós temos que, primeiro, rasgar uma Constituição. Era um presidente eleito, com 80%, 84% de aceitação, portanto, um cara muito querido, que tinha aceitação no Brasil, só que o PT teve apoio da mídia, eu fui falando dessas pessoas, teve apoio da mídia, das empresas estrangeiras, e aqui nós estamos num local que a gente tem que discutir com um certo cuidado. Porque a gente às vezes tem que olhar o passado. Só o passado é que traz surpresa para o ser humano. Amanhã não é uma surpresa, amanhã é amanhã. Surpresa é o passado. O mais vasto processo de corrupção existente no Brasil eleitoral se deu antes de 64, através do embargo e do IPES, com entidades financiadas pelos Estados Unidos e pelas empresas multinacionais que existiam aqui, empresas nacionais, financiaram praticamente todos os governadores, com raras exceções, como Miguel Arraes, que é o vereador, era o governador com apoio popular, todos eles foram financiados por esse. A Câmara e o Senado foi financiado, a grande maioria recebeu dinheiro de estrangeiros, a gente tem que restringir assim, mas é estrangeiro e também das grandes empresas. Por isso é que o João Goulart ainda se encontrava no Brasil, quando o golpe iniciou, de Minas, o João Goulart ainda, o presidente, se encontrava no Brasil e o Congresso, Auro de Moura Andrade, declarou vaga à presidência da República. Ele estava dentro do Brasil. Quer dizer, porque Auro de Moura Andrade e Ranieri Mazzini, que assumiu, eram homens financiados pelos Estados Unidos e pelas grandes empresas. E também o STF, que nós temos aí hoje, o STF já estava dentro do Brasil e foi considerado fora, que tinha vacância da presidência da República. Para entender nesse período, não só rasgaram a Constituição, mas também fizeram outros fatos. Primeiramente, no primeiro ato, extinguiram os partidos políticos. Tem gente que diz que tem muito partido no Brasil. É bom que os partidos existam, as pessoas se expressem em todos os partidos, isso é extremamente importante, tem a ver com democracia. Extinguiram todos os partidos e criaram apenas 2 partidos. Criaram a Arena e o MDB. Quase teve que obrigar alguém a entrar no MDB. Porque todo mundo com medo, caçou tanta gente, as pessoas não queriam. Teve gente que foi quase empurrado para dar quórum, senão não teria nem quórum para construir um partido de oposição. Nesse período também, eles suprimiram o voto do povo. Primeiro o presidente nomeado, eleição é eleição, é difícil, aqui estão os vereadores, que é o voto mais difícil de conquistar, é o voto do vereador. E quando a gente estende a mão, tem pelo menos 500 candidatos, 40 candidatos, irmão de candidatos. Portanto, é o mais difícil o voto que tem no Brasil é do vereador. Eu já fui vereador, por isso que eu estou falando de cabeça. Primeiro nomearam o Marechal Humberto Castelo Branco, que foi um tirano e tem gente dizendo que ele é um democrata. Em seguida nomearam outro tirano, que é Costa e Silva, outro marechal. E depois houve uma junta militar quando Costa e Silva morreu. E nomearam para o lugar dele uma junta militar, que depois nomeou o general Médici, depois o general Geisel e finalmente o general Figueiredo. Portanto, um pouco suprimido de votar para presidente. E também depois decidiram que os governadores eram de eleição indireta. Eram as assembleias legislativas assustadas, com mandatos de deputado caçado, portanto também elegeu o governador e o Espírito Santo tiveram vários governadores biônicos, eleitos apenas pela... Vocês imaginem se a eleição de Cariacica fosse apenas dos vereadores. Claro que os vereadores têm capacidade, mas o povo sabe escolher melhor. Então, todos os governadores do Brasil foram nomeados durante o tempo. E também as capitais, todas as capitais não tinham direito de voto. E bastava que alguém dissesse que é uma cidade de segurança nacional, podia chegar aqui em Cariacica e dizer, Cariacica a partir de hoje é cidade de segurança nacional, também ninguém votava. E esse ano nós temos a eleição para o Senado, 1/3 vai ser eleito, nós temos 2/3 e 1/3. Agora, nessa votação, teve um período que eles nomearam senadores biônicos. A gente chamava de senador biônico. Era nomeação, não era eleição, praticamente, para que tenha a maioria que conseguir votar algumas coisas. Apesar disso tudo, ainda de vez em quando votava o MDB, com as forças que podiam, e às vezes um dissidente da Arena, e podiam, temendo, eles impediam essa votação. Uma outra questão que a gente tem que pensar, que a sociedade, eu citei a universidade, que caçaram o reitor da universidade. Na universidade eles criaram a Assessoria de Segurança Interna. Era uma espécie de SNI que funcionava em todas as grandes empresas do Espírito Santo. Funcionou na universidade, nos Correios, na Vale, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica,
E certamente, se fosse nesse período, uma Câmara de Vereadores dessa, teria alguém aqui dentro vigiando a fala dos vereadores. A assessoria de segurança interna. Havia um período de muita delação. Todas as pessoas temiam, porque ele falava com a pessoa e disse, bom, mas e se essa pessoa me denunciar? E não havia necessidade de prova, por sequestro. Barra de São Francisco tinha um grupo de pessoas lá que são bem conservadores. Tinha um que era até da PFB, portanto, Tradição Família, bem conservador e de direita, inclusive. E tinha uma briga local em Barra de São Francisco, uma briga local entre as elites, de pessoas decentes, e alguém resolveu fazer uma denúncia. Fez uma denúncia contra várias dessas pessoas. E prenderam boa parte, 6 conservadores, mas conservadores mesmo, não é pessoa que falava e discordava, apoiadores do governo, que um denunciou. E uma das denúncias era o seguinte, que eles estavam juntando dinheiro para financiar um terrorista na cadeia. Esse terrorista que estava preso em Pernambuco. Então, qualquer assunto valia. Nenhum deles, eu não tinha nenhum problema com eles, mas nenhum deles apoiava minhas ideias. Então, é entender que qualquer um de vocês poderia ser caçado por uma denúncia. Período de professor, Celso também professor, um professor podia ser denunciado e caçado porque se um estudante disser, Celso, Erildo me deu um livro para ler, já era o suficiente. Ou então, criar um Grêmio podia ser motivo para prender um estudante. Também caçaram, o Supremo, eles caçaram algumas pessoas do Supremo e passaram a julgar as pessoas, os opositores eram julgados nos tribunais militares. Tribunal, no meu caso, eu direi para vocês. Eu fui preso, fui torturado, fiquei no lugar, os torturadores me levavam até a auditoria para ser julgado. Aí eu fazia denúncia, fui torturado, o auditor dizia que era o auditor militar, juntamente com quem julgava, capitães e coronéis, que eram os julgadores. E eles diziam, não registre isso, que foi torturado, não registre, diga que sofreu maus tratos. Mas algumas coisas saíram até nesse livro Tortura Nunca Mais, do Jaime Wright, que morou aqui no Espírito Santo, do arte organizado, saiu alguma coisa. Então, era dificuldade. Depois dali, eu voltava para o mesmo local que eu fui torturado. Fui preso, fui torturado, a pessoa servia de testemunha contra mim, depois me levava para a auditoria, depois me levava de volta e novamente ameaçava tortura.